né? Mas vamos lá. Tive aqui há uns 5 anos atrás, realizando um trabalho, né, uma palestra aqui mesmo nesse auditório, a convite de alguns amigos, né? Passaram a ser meus amigos, que é o Elias, né? Diretor de ensino. Aí, que bom. Nosso amigo ali, Joel. Oi? Josué. Hoje eu estou trocando um pouco os nomes, viu? Mas Josué e Ludmila, né? Que era o trio aqui que fazia parte, né, daquela organização à época. E a convite de Neuraci, estou aqui para fazermos um bate-papo, uma conversa, para dialogarmos um pouco. Uma das coisas que sempre tem me trazido, né, ultimamente, a trabalhar a questão da qualidade de vida. Pois não se tem motivação se não tem qualidade de vida. E é muito interessante, eu fiz uma palestra recentemente, né? Sou praticante de yoga e de meditação. E eu gosto sempre, né? Eu brinco, às vezes o pessoal acha meio estranho, né? Eu quebro um pouco o protocolo, né, Neuraci? A gente quebra um pouco o protocolo fazendo uma apresentação um pouco diferenciada. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no bolso. E assim, eu participo de um grupo de yoga e de meditação, onde nós praticamos, é uma instituição em que a gente oferece as práticas de yoga e de meditação e custo zero. Quando eu vim aqui há 5 anos atrás, a gente já falou sobre isso e algumas pessoas daqui tiveram lá e fizeram yoga com a gente, né? E gostaram, acharam muito bom. E eu recomendo a vocês procurarem uma atividade física. Eu, apesar de não aparentar, mas eu já tenho mais de 50 anos de idade. Semana que vem estou fazendo 53. Eu gosto de brincar, né? Mas eu estou bem na fita. Obrigado. Eu sei que vocês também estão achando isso. Mas assim, brincadeiras à parte, o pessoal fala, mas isso é a sua genética. Para desfazer, né, de todo o investimento que eu faço, de todo o cuidado com a minha alimentação, com a minha saúde, né, com a minha qualidade de vida. E eu falo não, porque se fosse assim, todos os meus irmãos, eles aparentariam ser mais jovens do que eu. E não são. Muito claramente, hoje mesmo eu estive com o meu irmão no trabalho dele, e o pessoal falou, mas antes, que absurdo, o Cleiton é muito mais novo do que você, e você aparenta ser mais novo do que ele. Então, assim, é uma questão de qualidade de vida, porque se a genética funcionou para mim, tinha que funcionar para eles também. Aí eu mostro uma coisa o seguinte, aqui está meio apertadinho, mas acho que dá para fazer. Eu ia ficar muito tempo ali se não batesse em palma, viu? Brincadeira. Mas assim, pessoal, olha que legal, não precisa fazer esquentamento, não precisa fazer nada para a gente fazer uma coisa dessa. Quando se sabe, você sabe, é o que a gente fala com os meninos na matemática, né? Sabe matemática? Sei. 3 vezes 4, 5 vezes 8. Como? Não sabe, porque se souber, responde. Senão a gente fica tentando buscar, né, nas caixinhas que estão guardadas lá nas gavetas, e aí não é uma sapiência que se deve utilizar. Mas aí, assim, aqui, nós vamos falar um pouquinho hoje. Eu fiz essa palestra para um pessoal que ia se submeter ao Enem. Aí fiz uma palestra, antes, durante e depois do Enem. O que precisa se fazer? E é muito interessante porque isso serve para todos nós, para a vida nossa diária. Isso serve para os estudantes seus, para que vocês orientem. Porque um dos grandes problemas hoje, na pedagogia, são as técnicas para que os estudantes consigam assimilar o que está sendo passado, porque não adianta ensinar e o estudante não aprende. Então é uma coisa complicada, porque quando você utiliza as técnicas corretas, elas vão fazer um efeito muito grande e vai otimizar o trabalho em sala de aula. E uma das coisas, eu tenho um amigo meu, que é Renato Alves, memorização, ele hoje é um palestrante internacional e ele faz palestras sobre memorização. E olha que interessante, existem técnicas que muitos de vocês sabem e que precisam ser colocadas em prática, porque quando você utiliza essas técnicas, você consegue exponencialmente fazer com que a capacidade do estudante consiga absorver aquele conhecimento,
acumular aquele conhecimento de uma forma muito mais eficiente. E quando a gente sabe essas técnicas corretas, inclusive ele escreveu um livro falando, não pergunte o seu filho se ele estudou, pergunte se ele sabe estudar. E por incrível que pareça, cada disciplina, português, matemática, química, física, biologia, cada uma tem técnicas diferentes. E a gente precisa aprender essas técnicas para que isso surta efeito no nosso ensino-aprendizagem. Eu trabalho no IFBA, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Inclusive, no início do mês, eu ajudei lá a fazer a inscrição do pessoal, a matrícula, e vi que tinha algumas pessoas daqui de Formosa do Rio Preto. Fiquei muito contente, muito alegre em saber, né, que vocês estão, né, conduzindo esses jovens para que vá estudar em uma instituição como o IFBA. É a melhor instituição de ensino hoje da região do oeste da Bahia e está entre uma das melhores da Bahia. Então, assim, é muito importante quando daqui saem estudantes que foram alunos seus e que vão fazer parte do IFBA. Passaram por uma seleção muito difícil, não é fácil, e muito mais difícil ainda para permanecer lá, porque depois de 2 anos são jubilados, bota para fora, vai embora, não quer dar lugar para outro. Então, assim, é importante quando a gente entende isso e começa a utilizar da forma correta. Então, gente, respiração, relaxamento e meditação. Por que a gente vai falar desse assunto numa palestra sobre motivação? Primeira coisa, nós não respiramos corretamente. 99% das pessoas que estão aqui não sabem respirar corretamente. Respiram por respirar, porque são obrigados. Gente, e eu sempre falo uma coisa interessante, normalmente nós não damos valor ao que nós temos em abundância. Normalmente a gente não dá valor, a gente só dá valor à escassez. Quando falta, quando há uma necessidade, aí aquilo se torna uma coisa muito valorosa, uma coisa muito cara, uma coisa muito significativa. Então, como a gente tem a respiração à vontade, ninguém dá importância para ela. Eu pergunto aqui a vocês, no dia de hoje, alguém aqui prestou atenção à sua própria respiração? Nem no dia de hoje não, eu falo nessa semana toda, nesse mês todo. Quando foi que vocês pararam para observar a sua respiração? Gente, a respiração faz toda a diferença na nossa vida. Ela é fundamental, é primordial. Sem a respiração, nós não sobrevivemos nem por 3 ou 4 minutos, a vida se esvai do corpo humano ou deixa sequelas irreparáveis. E eu vou ensinar para vocês hoje aqui, para quem não sabe, a maneira correta de respirar. Como se deve respirar? Uma pessoa ansiosa, uma pessoa desmotivada, ela pode mudar a sua vida simplesmente com a respiração. Respirou da forma adequada, ela passa a ser uma pessoa otimista e entusiasmada, ou passa a ser uma pessoa tranquila, calma. Você vê que os antigos falavam, né? Pare, pense, né? Conte até 10 para você tomar uma decisão. Por quê? Porque o ato de contar é um ato de você tomar para si a sua própria respiração. E a gente às vezes não entende a sabedoria dos antigos, como o pessoal aí dos congados, dos reis, né? Esse pessoal todo tem uma sabedoria milenar, que passam para a gente coisas interessantíssimas. E que se a gente aprender com eles, a gente vai poder ter uma vida muito melhor. Então, assim, vocês podem ficar alguns dias sem comer e sem beber, mas sem respirar, em minutos a vida se esvai do corpo humano. A gente fica alguns dias sem comer e sem beber, vai sentir fome, vai chorar, vai desmaiar, mas não morre não. É preciso muitos dias para morrer, principalmente quem tem umas gordurinhas a mais, né? Porque aí vai ter que queimar tudo isso até chegar, no caso, de uma falência orgânica. Então, assim, quando nós nascemos sabendo respirar. Vou mostrar para vocês aqui agora como a respiração deve ser feita. Por quê? Os estudiosos chegaram à conclusão que nós realizamos uma respiração de ataque ou de fuga. É uma respiração errada, que é só para aquele momento, é para aquele instante, não é para depois disso. Por exemplo, olha que coisa interessante, gente. Quando nós levamos um susto, imagine se entrasse por aqui agora um touro feroz, sapateando aqui nesse salão. O que é que aconteceria com cada um que está aqui?
Tinha gente que ia pegar o colega e empurrar para o touro para ver se saía, né? Tinha outros que não. Tem gente que fica paralisado, outros desmaiam, né? Outros saem fazendo loucura, passando por cima dos outros. E olha que coisa interessante, quando isso ocorre, que levamos um susto, ocorre uma coisa interessante no nosso organismo. O nosso organismo, através dos nossos rins, eles liberam dopaminas, adrenalina, na verdade, e outras substâncias que vão nos fazer com que a gente tenha uma aceleração do nosso coração. O coração vai acelerar, nossa respiração muda completamente. Na hora que você leva um susto, a primeira coisa que acontece é a sua respiração. A sua respiração envia um comando para os seus rins, e os seus rins liberam adrenalina e cortisol na nossa corrente sanguínea, e isso faz com que o nosso corpo entre em ação para o ataque ou para a fuga. E essa respiração de ataque ou de fuga, normalmente é a que nós temos no nosso dia a dia. E isso causa um problema terrível para a gente, porque era só para aquele instante. E nós passamos a ter um tempo muito grande essa respiração, dilacerando o nosso corpo, estragando a nossa máquina orgânica. E nós precisamos ter uma qualidade de vida melhor, porque nós somos cobrados com cumprimento de horário, cumprimento de tarefas, compromissos daqui e dali, tudo isso faz com que a gente fique ansioso, que a gente fique estressado. As pessoas vivem ou deprimidos, que são pessoas que vivem presas ao passado, ou vivemos com ansiedade, pessoas que vivem presas a um futuro, ao que ainda não aconteceu, e os estressados, que são aquele do instante, do aqui e do agora. Todos os três são errados, né? Depressão, ansiedade e estresse. Nós precisamos criar um equilíbrio para uma vida melhor. E quando isso ocorre em nossos rins, olha, gente, que coisa interessante acontece no nosso corpo. Doutor Termosíris saiu, né? Mas ele conhece muito mais a máquina humana, né? O corpo humano, do que eu, a fisiologia. Mas assim, olha o que interessante ocorre. Quando essa descarga de adrenalina e de cortisol chega na nossa corrente sanguínea, o coração bombeia, a respiração muda e ocorre um fato interessante. Nesse instante, nosso rosto fica pálido, nós ficamos com o rosto branco. Tem gente que fica com o rosto branco. O que foi? Você viu um fantasma? Por que, gente, que ocorre isso? O sangue que estava no rosto, ele não é necessário para salvar a nossa vida. Esse sangue, ele vai para as nossas pernas e para os braços, para os músculos grandes, para que a gente possa atacar ou fugir daquele problema. E nesse exato instante, nossos intestinos também, sai esse fluxo sanguíneo do intestino e vai para esses locais. Olha que coisa maravilhosa que ocorre. É claro que às vezes as pessoas, inclusive quando levam um susto, se borram. Vocês já viram algumas pessoas que ficam borradas, né? Depois que levam um susto. Sabe o que é isso, né? Famoso cagado, né? Desculpa a expressão, mas a pessoa se caga de medo. Por quê, gente? Porque o intestino saiu o fluxo sanguíneo. E aí aquela parte do corpo fica sem sangue para poder segurar. E aí solta. Porque nessa hora não interessa se você está cagado ou não. O que interessa é que você salve sua vida. E aí é muito importante que a gente entenda isso. Para que a gente precisa saber disso? Para se conhecer melhor. Porque na hora da respiração, você muda a sua vida. Se você toma a respiração e faz uma respiração equilibrada, acabou a agonia, acabou o problema. Você passa a ter um domínio sobre si próprio. E aí, gente, olha que interessante. Vocês já ouviram essa palavra hacker e cracker? Às vezes as pessoas fazem uma confusão, porque o hack é o do bem e o cracker é o do mal. O hacker é aquela pessoa que procura num sistema os pontos fracos, os pontos falhos, para eliminar essas falhas e fazer com que aquela pessoa esteja preparada para a vida, preparada para a proteção do sistema. Então, qual a diferença entre hacker e cracker? É que o hacker é do bem e o cracker é do mal. E eu quero fazer uma proposta para vocês aqui, que seja o hacker da própria vida sua, do seu próprio organismo, do seu próprio corpo, que sua vida muda completamente. Pois nós não nos conhecemos. Se a gente se conhecesse, a gente não faria tanta besteira que a gente faz na vida. E a gente precisa se conhecer melhor. E aqui eu tenho hoje uma proposta para vocês, que é hackear a si próprio. Olha que interessante, ele tem um anjinho e um diabinho, né? O hacker
é o anjo, é o do bem, e o cracker é o do mal. E aí vamos chegar aqui a um detalhe interessante, está lá o hacker e o crack, né? Você é anjo ou demônio em relação a si próprio? Aí a gente precisa saber isso direitinho. Olha lá, ó. Sempre, gente, na nossa vida tem uma vozinha nos falando para o bem e uma outra nos falando para o mal. Em relação ao que a gente pensa das pessoas, né? A impressão que a gente tem das pessoas, como é que deve ser, como é que não deve ser as coisas na vida. E aqui hoje a gente vai desvendar isso aí. Sabendo que, no caso do hacker, tem a pombagira também, tem a outra lá, né? Tem a do bem e a do mal. Mulher também, não é só homem não, porque eu mostrei só homem, fica parecendo que só os homens aqui. E aí vem uma coisa interessante. Alguém aqui assistiu esse filme Matrix? Levanta a mão aí quem assistiu o filme Matrix aí. É um bocadinho de gente. Pessoal, muito interessante, porque esse filme ele mostra aqui o Neo, que o nome dele na verdade é Anderson, não é? Que é o mesmo nome meu xará. A Trinity, que é a Trindade, e o Morfeu. Eu não sei se vocês sabem sobre a mitologia, deve ter professores de história aqui. Alguém sabe quem é Morfeu? Normalmente as pessoas erram e falam que Morfeu é o deus do sono. Não é, o deus do sono é o Hipno, que é o pai dele, que vem de hipnose. É o pai dele de Morfeu. Morfeu é o deus do sonho, é do sonho, de sonhar. Então, são deuses diferentes na mitologia greco-romana. E aí, o hacker, ele vai realizar uma coisa interessante. Ele pergunta, inclusive, aqui, você sabe o que é Matrix? O filme é justamente para mostrar isso, que a gente vive num mundo terrível, onde o nosso dia a dia, nós bombardeamos o nosso organismo com o nosso tato, olfato, paladar, visão e audição. Nós somos bombardeados diariamente. Quando chega a noite, a pessoa está estafada e não consegue descansar, não consegue dormir bem. Por quê? A noite de sono é o segundo melhor alimento. O primeiro é a respiração, depois é a noite de sono. E depois é que vem o que a gente come e bebe, que a gente vai falar sobre isso. E aí, o Morfeu diz o seguinte: estou tentando libertar a sua mente, mas eu só posso lhe mostrar a porta. Você é quem deve passar por ela. Então, assim, eu estou mostrando para vocês aqui hoje ferramentas, vocês vão aprender respiração, vão aprender algumas coisas aqui interessantes, mas só vocês é que podem fazer. Eu não posso fazer por vocês, eu não posso respirar por vocês. Aí cabe a cada um, né, buscar esses mecanismos para melhorar a sua vida. Vou ensinar vocês aqui hoje a ter uma noite de sono perfeita, aquele sono das crianças, que você levanta com vontade de viver a vida, você levanta com empolgação, com felicidade, com alegria, e não aquele sono que você acorda impregnado de preguiça, de falta de vontade com a vida. A gente precisa acordar com vontade de viver a vida, senão não vale a pena a vida, gente. A vida só vale a pena se a gente tivesse empolgação. Pelo menos em 70% a 90% da nossa vida tem que ser com entusiasmo. Senão, para que a gente viver, não é? Pensando bem. E aí, olha que interessante. Morfeu, ele fala aqui sobre o mundo das máquinas, que é o Matrix, né? E que a gente tem que sair dessas máquinas. E o Neo, ele faz esse papel. Ele é o hacker que se infiltra na Matrix para conseguir informações que lhe dê vantagem sobre as máquinas. Então, assim, as pessoas que vivem a vida comum e corrente, elas são máquinas, nada mais do que máquinas. Pessoal, o nosso cérebro, ele tem uma programação no nosso subconsciente que faz com que uma pessoa de 35 anos de idade, grande parte das pessoas aqui já alcançaram isso, elas são, na vida delas, 80% programação, como um computador. Se você triscou, o coice já foi dado. Por quê? Porque é uma reação. O seu subconsciente se programou para que você fosse daquele jeito. E muitas pessoas não conseguem ascender, melhorar a sua vida, porque não sabem disso. Nós recebemos uma carga de informação, de programação, principalmente até os nossos 7 anos de idade, que nos faz ser quem nós somos.
Nós somos o que nossas experiências nos fizeram ser, e não o que a nossa inteligência, o que a nossa razão, o que a nossa consciência quer para nós. O nosso subconsciente, ele representa 95%, e o nosso consciente só 5%. É uma grande covardia, porque a gente quer, todo mundo quer emagrecer, todo mundo quer viver bem, todo mundo quer ter uma noite de sono boa, todo mundo quer se dar bem na vida, mas não consegue. As pessoas querem ir para a academia, querem fazer caminhada, querem viver bem, mas não conseguem. Por quê? Porque é 95% de programação contra 5% de consciência. É uma covardia muito grande. Mas nós sabemos, na própria Bíblia, que é um livro sagrado, conta que o gigante Golias, né, foi vencido por Davi. Davi era pequenininho e venceu o gigante Golias. Então vocês vão ver aqui hoje essas técnicas para que vocês possam melhorar a sua vida e passar a ter mais sucesso, viver com mais felicidade, com mais alegria. Eu falo, inclusive, gente, que nós vivemos com os nossos familiares, né, muito menos do que a gente vive com os nossos colegas de trabalho, muitas vezes. Tem pessoas que trabalham 40 horas e convivem 40 horas com colegas de trabalho, mais do que convive com seus familiares. Normalmente, quando estão em casa, é para dormir, é para comer, é para fazer as coisas, e não. A convivência diária é justamente com os colegas de trabalho. E a gente não tem obrigação de gostar de nenhum colega nosso de trabalho, mas nós temos o dever moral de tratar todo mundo com igualdade, com dedicação, com graciosidade, com gentileza, com generosidade. Esse é um dever que nós temos moral e que é bom para nós. Não fique pensando que o esbravejador, aquele que responde o colega, aquele que é bruto, que é ignorante, que ele está bem, não. Normalmente são esses que morrem do coração, que têm os infartos fulminantes, são esses que têm o problema. É a mesma coisa de uma pessoa beber veneno e querer que o outro morra. Não vai conseguir. Ele é que vai se matar, porque quem está bebendo veneno é ele, a raiva é dele. É a mesma coisa de você pegar uma pedra de carvão incandescente para arrumar em alguém. Claro que quem vai se queimar é você. Você pode até conseguir acertar o outro, mas o primeiro queimado é você. Não vale a pena a gente ser bruto, ignorante. Não vale a pena a gente ser sincero. Aí você me fala, então vai mentir? Não, tem que falar a verdade. Mas eu pergunto para vocês, olha que interessante. A mulher pergunta, né? Você acha que eu estou gorda? Vai, infeliz, dizer para ela que ela está gorda, mas nunca ela lhe perdoa na vida. Mas e aí, você vai mentir? Não. Pensa bem, gente. Se nós falássemos a sinceridade para todas as pessoas com quem a gente encontra, o que é que seria da nossa vida? A gente ia viver em guerra o tempo todo, porque você ia dizer que roupa ridícula você está hoje, que cabelo horroroso. Por quê? Mas não, as pessoas ficam maquiando, mentindo e tal. Como falar a verdade, então? Olha que interessante, os sábios, como é que os sábios fazem? Normalmente um sábio, ele faz o quê, gente? Quando uma pessoa, uma mulher, por exemplo, pergunta, eu estou gorda? O que é que o sábio faz? Ele devolve a pergunta para ela. Você acha que está gorda? Pronto, quem vai responder é ela. Mas se ela é chata, daquelas que falam, não, eu quero saber de você. O sábio volta, tá, tudo bem, o que é que você entende por gorda? O que é gorda para você? Ele sempre vai devolver a pergunta e não vai ter problema na vida dele. Porque, gente, pior do que uma pedrada é uma palavra maldita. Palavra maldita, que não foi bendita, né? Então, olha que interessante, tem pessoas que morrem velhinhas, corocas, com aquela dor, aquele sentimento de alguma coisa que falaram para ela algum dia na vida. Enquanto que outras pessoas, né, são tidas como sinceros, né, porque falam a verdade, essas pessoas, na verdade, elas são cruéis. Elas arrumam na cara das pessoas as verdades. E se tem uma coisa que dói, é a verdade. A verdade dói. Por quê? Porque ela não é levada para as pessoas, ela não é dada, ela é arrumada, ela é jogada na cara de alguém. E não interessa se é uma pedra de diamante ou de cascalho. Vai doer do mesmo jeito, a pancada vai ser a mesma. E o que é que você deve fazer então? Gente, embrulha em um papel de presente
a verdade e entrega para aquela pessoa. Coloca no papelzinho, aquela pessoa vai lhe amar para o resto da vida. Agora, se você pega e arruma na cara da pessoa, claro que vai doer, vai chatear, vai magoar, vai humilhar, e você não está fazendo bem para a humanidade. Então, é preciso que a gente embrulhe em um papel de presente a verdade. E aí, Morfeu, que é o deus dos sonhos, ele vem ali com duas pílulas, a pílula azul e a pílula vermelha, para que você faça a sua escolha. É o bem e o mal que está na nossa cabeça o tempo todo, nos dizendo o que a gente deve fazer. O tempo todo. Tem uma coisa interessante que é o velho índio Cherokee. Ele, na fogueira, em uma noite, conversando com o neto dele, ele falou para o neto dele: meu neto, dentro de nós existe uma luta terrível entre dois lobos, um lobo do bem e o lobo do mal. E o neto ouviu aquilo, né, atentamente, e depois, no final, né, refletiu um pouco e perguntou: mas, meu avô, se eles vivem lutando dentro da gente, o lobo bom e o lobo mau, qual é o lobo que vai vencer? E o velho índio Cherokee, com toda tranquilidade, com toda simplicidade, respirou e respondeu para o neto dele: aquele que você alimentar. Então, se nós alimentarmos o lobo bom, é esse que vai vencer. E nós precisamos fazer isso, ter boas escolhas em nossa vida. E aqui é justamente nesse instante que você faz a opção do hacker ou do cracker. Aqui eu explicando um pouquinho sobre Morfeu, que vem da palavra, a palavra morfina vem justamente de Morfeu. A morfina é usada justamente para colocar as pessoas em um transe hipnótico, um transe em que tira a dor, um transe que diminui as sensibilidades do corpo, em que você entra num estado de sonho, de sonolência. É por isso que tem a palavra morfina, que é aquela droga que é utilizada para provocar sonolência nas pessoas. Então, olha que interessante, você deve entender que a maior parte dessas pessoas não estão prontas para acordar. Ele diz no filme que as pessoas vivem dormindo, como todos nós aqui. Estaríamos agora, nesse instante, dormindo. E ele fala que essas pessoas não estão, nem todas as pessoas estão preparadas para acordar, para sair dessa mecânica da vida, de trabalhar, crescemos, desenvolvemos, envelhecemos e morremos. A vida é essa, para a grande maioria das pessoas. Eu não sei se vocês sabem, mas o Dalai Lama, o líder religioso, né, ele treina 8 vezes por dia para morrer. 8 vezes por dia ele treina morrer. A gente quer viver de qualquer jeito, e ele está treinando para morrer. E normalmente essas pessoas, elas têm uma morte tranquila. Antigamente as pessoas aqui, vocês sabem disso, o pessoal mais antigo, até hoje ainda tem pessoas que sabiam quando iam morrer. Ia chamar os filhos, vinha lá de São Paulo, de Goiânia, de Brasília, Salvador. Quando chegava tal, aí aquele moribundo que estava lá aguardando a família chegar, é que morria. Antes era assim, hoje não, hoje a gente não sabe nem se vai comer, hoje, veja lá, morrer. E as pessoas tinham essa sabedoria. Então, gente, é aí onde acontece, ó. Muitos são tão inertes, tão hipnotizados, tão dependentes do sistema em que vivem, que vão lutar para protegê-lo, vão lutar para proteger esse sistema. E é capaz de lhe matar para você não descobrir sobre isso. É o que aconteceu com Jesus de Nazaré, com Mahatma Gandhi, com Buda, com todos os grandes líderes religiosos da humanidade. Foram assassinados, quase todos eles foram assassinados, porque eles estavam mostrando a luz para as pessoas. Sócrates, o mito da caverna conta muito isso na filosofia. E aí, mais na frente aqui, para a gente concluir essa parte, ele fala, né? Eu só posso lhe mostrar a porta, você tem que atravessá-la. É você que tem que pegar na maçaneta e entrar. Então, gente, ó, respiração, pensamento, sono, alimentação, exercício. O corpo humano, ele foi feito para exercitar. Nós não podemos viver sem exercícios. Temos que nos exercitar. Vocês já viram uma pessoa que fica sem fazer nada? Ela fica entrevada. Ela fica cheia de problema no corpo, no organismo. Por quê? Porque não se movimenta. Tem que se movimentar.
Vocês já viram com a pessoa que fica o dia todo sem fazer nada, não trabalha, não faz nada, mas sabe o que é que ele está fazendo? Pensando. Pensamento consome uma energia absurda. Aquela pessoa, você chega lá, ela está morta, acabada, não faz nada e está cansado. Cansado de quê? De pensar. Os pensamentos acabam com a gente, destrói, nós somos levados o tempo todo a pensar. Para pensar, vai pensar sobre isso, olha o que é que você fez, não sei o quê. E quanto mais a gente pensa, mais a gente consome energia do nosso organismo e causa prejuízo. Eu sempre faço uma brincadeira, quando eu estou fazendo as palestras, que as pessoas estão mais perto de mim, né? Eu pego alguma coisa, um pincel, uma coisa assim, e jogo para a pessoa, né? E a pessoa pega na hora. Por quê? Ela não pensou, porque se ela pensasse, aquilo ia cair. Ia bater na testa dela, ia machucar, não ia chegar no momento certo. Então, olha que interessante, a gente não precisa de pensar para fazer as coisas. E a gente vive só buscando os pensamentos. Quando a gente medita, o objetivo da meditação é nós apaziguarmos, ter serenidade, porque só de maneira serena nós podemos decidir corretamente na nossa vida. Falam para vocês o seguinte: você não deve decidir nada de importante na sua vida se você estiver com raiva ou se você estiver muito alegre. Olha que coisa interessante, os dois extremos, nem na alegria e nem na tristeza você deve definir nada de importante na sua vida. Espere o momento em que estiver tranquilo e calmo, porque senão você vai escolher o marido errado, a mulher errada, vai comprar a casa errada, o vestido que não era aquele que você queria. Por quê? Porque agiu no momento de uma forte emoção. E quando nós estamos em forte emoção, normalmente, em 99%, nós conduzimos a nossa vida de maneira errada. E aí, a respiração, pessoal, que eu falei para vocês tanto, nós vamos ver aqui agora. Só que antes da respiração, eu vou mostrar só mais uma coisinha aqui. Isso aqui, gente, é o cérebro humano. No nosso cérebro, como eu falei de meditação, de apaziguação mental, nós precisamos compreender como é que ele funciona. Os estudos científicos feitos nas universidades de Harvard, em várias universidades no mundo todo, inclusive no Brasil, tem uma universidade em São Paulo, que é a Universidade Federal de São Paulo, que está estudando muito a questão da meditação, da yoga, os benefícios que ela tem para a saúde das pessoas, para a vida das pessoas. E eles chegaram à conclusão, há muitos anos, né, que o nosso cérebro ele tem um padrão de energia, um padrão vibratório que funciona conforme nós estamos com o cérebro acelerado ou desacelerado. E a gente já percebeu o seguinte: olha que coisa interessante, nós temos as ondas, começa ali, da beta, né? Começa da beta. O que é a onda beta? Aquela onda que nós estamos no nosso dia a dia. Ela está na faixa de mais ou menos 21 a 14 ciclos por segundo. Quando você está 21 a 14 ciclos por segundo, você está acelerado. É quando você está tendo pensamentos, é quando você não consegue se concentrar para estudar. Seu estudante, seu aluno fala: professor, mas eu não consigo estudar. E vocês próprios não conseguem estudar, não conseguem ter uma produtividade razoável no estudo por um tempo determinado. A partir dali você lê 5, 6, 7, 8 vezes aquele parágrafo e não entende, porque os pensamentos ficam lhe carregando para um lado e para outro. Normalmente nós estamos entre o passado e o futuro. Nós não estamos no presente, no aqui, no agora. A própria palavra presente já diz tudo isso. É um presente que Deus está nos dando para quem acredita em Deus. É um instante, é um momento. Viva, aproveite esse instante. Mas não, nós estamos pensando no passado ou no futuro e ficamos presos nisso. O passado já foi, o futuro ainda não veio. E o instante a gente está perdendo, por estar pensando em um dos dois. Então, as ondas beta são os pensamentos que vêm surgindo na cabeça e que a gente não consegue, de maneira fácil, barrar esses pensamentos. Aquela música do tiro, né, ou da metralhadora dos anos atrás aí, que ficava o dia todo martelando na sua cabeça, aquela miséria da música, o tempo todo, você querendo tirar da cabeça e não consegue. Por quê? Do mesmo jeito, algum pensamento, principalmente, gente, os pensamentos negativos. Aqui ninguém tem pensamento negativo, né?
Tá bom, tá certo, vou acreditar. Mas assim, nós fixamos muito mais as coisas ruins do que as coisas boas. Aí é onde está, por exemplo, a televisão. A televisão causa um grande problema na humanidade hoje em dia, porque 90% da programação da televisão, a 80%, é só coisa ruim. É desgraça, é miséria, é tiro, é facada. Tem gente que liga na hora do almoço e se liga bocão. Tiro, facada, na hora que você está comendo, alimentando o seu corpo, o templo vivo. Lá em Barreira, o pessoal liga no Patrulha RD, né? Ué, ué, sirene da polícia na hora do seu almoço. Você vê coisas lá na televisão absurdas. Então, assim, lá em casa, graças a Deus, a gente tem mais de um ano, foi em dezembro de 2016, que nós desligamos a televisão. Não assiste mais jornal nenhum, novela nenhuma, nada disso. Nós agora aproveitamos o nosso tempo para estudar, para ler, para namorar. Eu tenho só 34 anos de casado com a mesma mulher, não é? E a gente aproveita para namorar, para conversar, para bater papo, para viver a vida, coisa que não se faz mais normalmente hoje em dia. É por isso, gente, que eu vivo com a mesma mulher há 34 anos de casado e mais 5 de namoro, né? Então, assim, os filhos já cresceram, ainda tem um que está lá dentro de casa, eu já estou querendo botar para sair, né? Para ficar só eu e a mãe dele, que ele seguir a vida dele. Então, assim, olha que interessante. Se a gente tem um conhecimento dessas ondas, né, no nosso cérebro, a gente vai passar a ter uma vida mais equilibrada. Quando você sai das ondas betas para as ondas deltas, você ganha uma performance muito grande. A performance é que nós... Beleza. Falou que eu vou poder ficar falando com vocês aqui até 6h30, gente. 6h30 a gente para para o lanche. Ave Maria, o povo morre aí. Ei, Neuraci, o povo morre aí desse jeito. Não, mas daqui mais um pouquinho a gente para, viu? Vai ter um lanche aí. Olha que interessante. Vocês veem o seguinte, nós tiramos a televisão lá de casa, as pessoas, não, mas a gente precisa de informação. Informação? Para que eu preciso de informação? Só coisa ruim. Eu quero coisa boa na minha vida. Então eu entro na internet, baixo os filmes, os vídeos que eu quero assistir, os documentários, as coisas boas, e boto na televisão no pendrive. Hoje as televisões, você bota um pendrive, olha o tamanho de uma televisão dessa. Serve como uma televisão, você bota lá e você assiste, você vê as coisas ligadas na internet, pronto. Você não precisa mais ficar recebendo uma programação, que grande parte delas são comerciais, para que você consuma coisas que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para mostrar para quem você não gosta. Porque normalmente é o que a gente faz. Vai lá e compra um vestido bonito, para passar na frente da piriguete lá, que está sinalizando para o marido dela, comprou um vestido com dinheiro que não tinha, para mostrar para quem não gosta. Então, olha que interessante. Às vezes a gente faz isso, né? Compra mais por ostentação do que por necessidade. A grande maioria das vezes, se a gente for ver o que a gente adquire, não é necessidade, é ostentação. É simplesmente uma fome psicológica que nós temos de que comprando aquilo, eu vou estar tranquilo. Eu fazia isso muito. Só que eu fazia no supermercado. Eu ia para o supermercado, ia comprar pão e saía de lá com um carrinho cheio de comida, de coisa. Aí eu fui pensar bem, eu falei, poxa, que negócio doido é esse? Aí eu parei, gente, em dezembro de 2016, eu parei de comer açúcar, glúten e lactose. Eu já não comia carne vermelha. Aí o pessoal até brinca comigo, os meninos aí, Elias, né? Elias falou, eu estou gordinho assim porque está faltando azeite. Porque eu já ando com meus vidros de azeite dentro da minha mochila ali. Para onde eu vou, eu uso meu azeite, eu uso minhas coisinhas, eu tenho ali tudo. Tem raspa de buriti, né? Tem castanha de piqui, tem tudo ali dentro da minha mochilinha. Estou no lugar, estou com fome, eu vou lá, pego 2, 3 punhadinhos daquele e como. Tranquilidade, tem linhaça, tem minhas coisas ali. Tem água, eu já passei de tomar água aqui, até botaram um aqui, mas normalmente eu trago minha água, que minha água é batizada. Eu uso uma água que ela tem um preparado, né? Eu boto sal na água. Sal, viu, gente? Coloco sal na água. Ó, aqui é uma água que eles chamam de água saborizada. Limão,
corto os pedaços de limão, boto dentro d'água. Quando não é limão, eu utilizo também salsa, boto os talos de salsa, lavo bem lavadinho, boto ali dentro, e durante o meu dia eu vou tomando minha água. Boto também abacaxi, corto os pedaços de abacaxi, boto ali dentro, vou tomando. Boto uma pitada de bicarbonato de sódio, uma pontinha de uma colher, e uma pontinha de uma colher de sal do Himalaia. É o que eu tomo, é o que eu uso. Então, assim, mata a minha sede e melhora a minha qualidade de vida. Então, eu recomendo a vocês, professor, deveria ser obrigatório utilizar um squeezer, uma garrafinha de água, de preferência, viu gente, de vidro. Por quê? Porque o plástico tem o bisferol, que é uma substância que se assimila ao hormônio feminino. Para os homens, então, é terrível, viu? Por quê? Porque quando ela é submetida ao calor, ela libera o bisferol. E aí você está vendo muito homem aí que está desmunhecando, e o cara era até um cara sério e tal, e de repente, por quê? Por causa da água que estava tomando. Aí o pessoal já está escondendo os copinhos de plástico aí, as garrafas. Teve uma amiga aqui que já ia botar na boca e tirou da boca. Mas assim, não é de uma vez não, é com o tempo, é com calma que vai. Mas é sério, quando o plástico, você vê que mamadeira hoje está proibido, mamadeira de plástico, porque ela solta o bisferol. Então, o bisferol causa esse problema terrível para o organismo. Ele é similar ao hormônio feminino. A soja também é uma coisa que deveria ser tirada da alimentação das pessoas, a soja, porque a soja ela tem estrógenos, que são hormônios femininos. Meninas com 8 anos de idade estão menstruando, criando mamas, pelos na região pubiana, por causa justamente do hormônio que tem na soja. Pessoas que não comem soja, mas tomam suco de caixinha, aquela coisinha que vem no suco de caixinha ali quase 80% é soja. E a pessoa toma aquilo e aquilo causa problemas terríveis. Então, não devem usar soja. Mulheres jovens, só as mulheres acima de 40 anos de idade que entraram na menopausa. Aí a soja é boa, é até recomendada. Fora disso, não coma produtos que tenham soja, porque causa esses problemas. Eu, na verdade, como eu falei, ia do supermercado, vinha com um carrinho cheio de caixinhas, de pacotinhos. Hoje não entra mais nada disso lá em casa. A gente come comida, não come mais negócio de caixinha, de latinha, nada disso entra lá. Então, eu ainda tenho mais 15 minutos, vamos aproveitar aqui para fechar rapidinho isso aqui. Falamos das ondas betas, que são as ondas dos pensamentos, para fechar e vocês aprenderem isso. Aí vem as ondas alfa. As ondas alfa, gente, são ondas que você já entra num estado de meditação. Aquele estado de uma leve sonolência é o estado ideal para aprendizado. Sabiam disso? Então, se o seu estudante estiver naquele estágio de sonolência, ele está no estágio de um aprendizado muito mais eficiente do que quando ele está ativo. Porque quando ele está ativo, está tendo pensamentos. E quando ele está meio sonolento, que ele está fixado ali, aquilo tudo é absorvido com muito mais facilidade. Então, são as ondas alfas. Quando você entra para as ondas tetas, aí já muda um pouquinho. Por quê? Porque nas ondas tetas já é o sono profundo. Antes dela vem as ondas deltas. Eu vou passar esse slide, porque tem um outro aqui melhor para explicar. As ondas deltas, olha lá, nós temos beta, que são as ondas que servem para o corpo ficar alerta e tal, a gente está aqui. Mas olha que interessante, se você tiver um monge daqueles meditadores no ambiente e acontecer alguma coisa, vai ser o primeiro a agir. Já os outros que não praticam meditação vão ser os primeiros a reagir. A reação, ela é animalesca, é do animal, é do bicho que está lá, que levou um susto e ele vai e se prepara, do mesmo jeito nós fazemos. Então, olha que interessante. Se a gente está tranquilo, calmo, sereno, você sabe o que fazer. Você age com rapidez, já o outro não reage. Então, as ondas beta são as que nós estamos no dia a dia. A alfa, você diminui os ciclos, que vão lá de 14 para 21, passa de 7 a 14. Caiu um bocado. O número de ciclos por segundo, a frequência no seu cérebro. E quando desce para teta, você já entra no sono. É um estado em que muitas pessoas se curam de diversas doenças
quando elas chegam nesse estado. E quando elas chegam nas ondas deltas, que é de 0 a 4 ciclos por segundo, que é quase parado o cérebro, quando você vê nos hospitais aquelas maquininhas mostrando lá, né, que dá aquele correndo assim um pontinho, ali são as ondas principais, que é a delta, que é o sono profundo, que é o sono que nós precisamos ter. Lá em Barreiras nós tivemos um assalto na Prosegur, né, vocês ficaram sabendo, né? Houve um tiroteio de mais de 1 hora, soltaram dinamites, né? Várias dinamites, milhares de tiros de fuzil, de metralhadora, de tudo quanto é coisa que vocês pensar. E olha que interessante, eu moro bem próximo da Prosegur, como daqui na esquina ali. E aí o que é que acontece? Meu filho, eu moro lá em Barreirinhas, ali naquela próxima Praça do Sabá, atrás do Hotel das Palmeiras. Meu filho mora na Morada da Lua, escutou. Pessoas que moram na Baraúna, que é uma agrovila lá, escutou. Pessoas que moram lá de tudo quanto é lado da cidade, escutaram. E eu estava quase do lado e não escutei. Por quê? Eu estava numa noite de sono profundo, em ondas deltas. São a fase de sono em que a pessoa tem dificuldade de ser acordada. Na fase de sono em que a pessoa fica virando os olhos, mexendo os olhos. Se não fizer isso, é porque a pessoa tem problemas mentais. Se a pessoa fica com os olhos tremendo nessa fase, está tudo normal. Se você acordar e ver alguém revirando os olhos lá, não se assuste não. Ela está numa onda de sono profundo. Gente, é esse sono que restaura o nosso corpo. É esse sono que me faz ser rejuvenescido em relação a meus irmãos. Eu tenho uma vida mais saudável. Eu me apresentar mais jovial do que meus irmãos que são mais novos do que eu. Então, nós precisamos ter noites de sono em que você ativa o sono profundo. E aí, mais na frente um pouquinho, nós vamos ver aqui que o cérebro tem 2 lóbulos, o direito e o esquerdo. Um é responsável pelo aprendizado lógico e o outro pelo abstrato. Olha que coisa interessante. E quando a gente entende como funciona, a gente vai ver que uma das partes, olha que interessante, essa parte daqui, ó, o esquerdo, ele é responsável pela linguagem nossa, é responsável pelo aprendizado com os números, a linguagem escrita e falada, leitura e a razão. Já esse outro lado, que é o lado do hemisfério direito, ele é responsável pelo controle, né, da parte esquerda e a direita e esquerda, vice-versa, não é? Eles são trocados. É o sentido musical, são as formas tridimensionais, são as formas abstratas, aquilo que a gente fica criando na cabeça da gente, a arte, a intuição e a imaginação. Einstein falou alguma coisa mais ou menos assim, que se você estiver entre a lógica e a intuição, fique com a intuição, que a intuição é quem lhe dá as verdades verdadeiras. Olha que coisa interessante. Então, quando você vai estudar, para vocês ensinarem para os seus alunos também, viu gente? Olha aqui, quando você começa a estudar, que não consegue foco, que não consegue concentração, é porque o seu lado do cérebro, que fica vagabundeando, que fica lhe trazendo ideias, está livre. E você precisa ocupar ele. Como é que você consegue ocupar esse lado do cérebro se você quer estudar? Simples. Tem um tipo de música chamadas músicas binaurais. Músicas binaurais são sons e músicas que são tocadas, normalmente instrumentais, que neutralizam a parte do cérebro que fica lhe trazendo pensamentos. E você se concentra no que você está aprendendo. Aí a sua produtividade nos estudos aumenta absurdamente. Além disso, tem também a questão da noite de sono que eu falei anterior, porque nós temos 5 fases de sono. Na primeira fase, nós conseguimos recordar na nossa vida as coisas que acontecem, por exemplo, se nós aprendermos a tocar violão, a tocar piano, a dançar, passes de música, de dança, de futebol, de luta, são justamente aprendidos na primeira fase e segunda fase do nosso sono. Na terceira e quarta fase, nós aprendemos a localização geográfica. Senão, nós precisaríamos de um mapa
para ir de casa para a escola, para o trabalho, para voltar, nós precisaremos de um mapa. Normalmente as pessoas dormem bem a terceira e quarta fase de sono, mas a primeira e segunda e a quinta fase de sono são as mais prejudicadas. Então, se você está aprendendo a tocar instrumentos musicais, passes de dança, coreografia, tem que dormir bem a primeira e a segunda fase. Já se o assunto é intelectual, se o aprendizado é teórico, você precisa dormir bem a última fase do seu sono. E nós passamos, mais ou menos, por 3 a 5 fases de sono por cada noite. Mais ou menos a cada 2 horas se repetem essas 5 fases de sono. E na terceira ou quarta é a que é mais significativa para o aprendizado intelectual. Então, nós devemos dormir pares de horas. A cada 2 horas, você dorme pares de horas. Quando isso acontece, você tem um sono de uma qualidade incrível. Eu fiz isso. Às vezes eu dormia 7 horas e acordava quebrado. Dormia 11 horas de sono, deitado na cama e acordava moído, quebrado. Às vezes eu dormia 2 horas e acordava bem, com vontade, com disposição. Aí eu fui estudar isso e descobri que nós temos esse polissônico, não é? E olha que interessante. Se você fechou o ciclo e você acorda bem. Eu faço um desafio para vocês fazerem esse teste. Se vocês têm que acordar no outro dia, durmam pares de horas. Se vocês puderem dormir 2 horas só, puder dormir 3, não durma 3, durma 2. Claro que isso não é para ficar toda a vida, mas façam isso que vocês vão ver, que vão melhorar a performance sua no dia a dia. Quando você consegue fazer dessa forma, você entende que você pode controlar seu sono. Isso é hackear o seu próprio organismo, hackear o seu corpo. Hoje as pessoas comem uma coisa e não sabem que aquela coisa lhe fez mal, de tanta porcaria que come. E eu falo para as pessoas, gente, nós vivemos dentro do nosso corpo, nós temos que cuidar do nosso corpo. Afinal de contas, a gente vive dentro dele. Tem pessoas que arrumam a casa todo dia, que limpa a casa todo dia, espana os móveis, tudo, e não cuida do próprio corpo. Por quê? Porque come porcaria, toma refrigerante. Vixe, vão lanchar agora, não é? Oh, mas tudo bem. Mas está dito, viu? Refrigerante é uma desgraça na vida das pessoas. Num copo de refrigerante tem 6 colheres de açúcar. É só estudar e ver que isso não é conversa fiada. Por que é que você não vomita, não bota tudo para fora quando toma um copo de refrigerante, mas se você tomar 6 colheres em um suco, você vomita na hora, você bota para fora. Por quê? Porque no refrigerante eles botam ácido fosfórico e engana seu cérebro. E você toma aquela porcaria. Gente, pega a Coca-Cola e esfrega no ferrugem que ele tira. Coca-Cola desentope pia, desentope privada. Coca-Cola faz coisas assim, incríveis e maravilhosas, mas no organismo é uma miséria. E tem pessoas que não conseguem viver sem tomar uma Coca-Colazinha. Então, paciência. Nós somos o que comemos e o que pensamos. Se você ingere porcaria, é o que vai ser. Então, precisa a gente mudar a vida. Olha aí, ó, sobre a música, os sons binaurais. É interessante assim, porque quando a gente passa a ter a música como uma terapia, quando eu falo de música, gente, são boas músicas, não é porcaria que a gente vê por aí hoje em dia, não. São coisas boas. A música, ela serve para reduzir a dor. Vocês já viram falar que vacas produzem mais leite quando se coloca músicas clássicas para elas ouvirem? Produz mais leite. Do mesmo jeito nós também, causa benefícios incríveis no nosso organismo. Reduz a pressão sanguínea, aumenta o rendimento nos exercícios, melhora a depressão. Por isso que tem academias, as academias eles botam música, as pessoas ficam alucinadas. Por que é que botam música no supermercado, nas lojas, para que a gente compre mais? O infeliz chega lá e se empolga e começa a botar dentro do carrinho, começa a comprar as coisas, nem precisa daquilo, porque você é levado a consumir. E ainda botam no canichozinho, lá no final da loja, que eles botam as coisas mais supérfluas, né? Como chocolate, como balinhas, bombons, tudo quanto é porcaria.
Na Americana, lá em Barreiras, além disso, eles ainda botam carrinhos, brinquedinhos. Se você for com uma criança, você passa para o lado de cá, o menino quer pegar uma coisa, você puxa para o lado de cá. É o canicho da morte, ali você é obrigado. A criança pega, você tem que comprar alguma coisa, senão o escândalo está feito. Olha aí, ó. Estimula o cérebro, diminui o estresse e favorece o aprendizado. Se vocês usarem as músicas, também ajuda a reparar o sono. Vamos lá? 5 minutos e nós terminamos. Gente, a meditação é outra coisa maravilhosa, foi feito diversos estudos e chegaram a conclusões que ela aumenta a capacidade do seu sistema imunológico, ela alivia a depressão, ansiedade, confusão mental, aumenta o fluxo sanguíneo, diminui a frequência cardíaca, confere uma sensação de calma e equilíbrio para o seu organismo, ajuda a prevenir doenças cardíacas, facilita o controle mental, aumenta a energia. Se deixar, eu falo 8 horas, 10 horas, eu já falei 9 horas seguidas, 9 horas de palestra, 9 horas. Saiu a turma, eu combinei com o pessoal, vocês vão tirando, vai entrando outra turma, eu não paro não. E aí 9 horas falando direto, lá na FASB. Eram várias turmas e eu fazia a aula inaugural dessas turmas. Então eles juntavam numa sala grande tipo essa, botava lá 3, 4, 5 turmas e depois iam trocando. A cada 2 horas eu ia fazendo palestra. Eu falei por 9 horas seguidas, sem problema, só bebendo água, que nem água eu estou bebendo. E aí, ó, diversos estudos mostram que a meditação, ela favorece. Gente, o que é meditar? Meditar é uma coisa simples. É só você parar alguns instantes de ficar pensando, só isso. Tranquilizar. Não é nem ficar zerada de pensamentos, não. Você relaxa um pouquinho o seu corpo. Sente seu corpo relaxado. Você consegue sentir agora seus dedos dos pés? Parece até que você não tem dedo nos pés, porque tem hora que você esquece que tem o corpo. E a gente é o corpo, a gente está dentro do corpo, a gente precisa cuidar bem dele. Então, se você deitar, não é muito bom para meditar. A posição melhor para meditar é a posição sentada, com a coluna reta. Por quê? Porque você consegue ter um equilíbrio e não ter sono demais, porque se deitar, dorme. Olha que coisa interessante. O sangue é o meio de cultura das células e a mente controla a máquina química do sangue. É simples. Olha, essas duas pessoas, pai e filho, eles estão numa daquelas montanhas russas. Gente, olha a cara do pai. O pai está desesperado descendo a montanha russa. O filho está do lado, numa alegria incrível. Por quê? Um está gerando no organismo dele adrenalina e o outro está gerando dopamina. Um é o do medo, é o do estresse. O outro é o da alegria, da felicidade. Nós podemos fazer isso a qualquer instante da nossa vida. É nós quem devemos controlar o nosso corpo, o nosso organismo. Nós não devemos aceitar as ofensas do outro. Quando você recebe um presente, você está recebendo. E quando você não recebe, de quem é o presente? Daquele que tentou levar para você e você não quis. Então, quando a pessoa fizer um xingamento a você, uma palavra, um olhar e tal, e que você não der importância, aquela pessoa vai morrer. Tem gente que morde o próprio rabo, porque você não deu importância ao que ele queria lhe dar. Fica para lá. Isso normalmente acontece com marido e mulher, não é? O marido chega para a mulher, ou a mulher chega para o marido, começa a falar, e o marido não dá muita importância. A mulher vai ficando enfesada. Por quê? Porque ele não recebeu. E devolve tudo. E ela enlouquece. Daqui a pouco parte para a agressão. Lá em casa, se tiver alguma coisa por perto, a mulher joga. Gente, o Dalai Lama fala uma coisa interessante. Cérebros brilhantes também produzem grandes sofrimentos. É preciso educar o coração. Já se sabe hoje que o coração nosso ele tem 3.000 vezes mais eletricidade do que o nosso cérebro. 3.000 vezes. E 5.000 vezes mais magnetismo do que o nosso cérebro. O coração nosso, ele tem mais eletricidade e magnetismo do que o nosso cérebro. E a gente fica só na razão, no raciocínio, no cérebro, enquanto que o outro é que é o certo. Olha aí que coisa interessante. Quando você controla seu intestino, a sua respiração e o seu coração, você tem um controle da sua vida. Aí está tudo em paz. Aí dicas para dormir. Gente, não deve ter tela de celular.
de computador, de televisão ligada pelo menos 2 horas antes de dormir, se quiser ter uma noite de sono perfeita. Outra coisa é o seguinte, vou respirar da forma correta, vocês vão ver, inclusive, gente, isso ajuda muito. É claro que a yoga me dá uma performance muscular razoavelmente boa. Eu vou fazer 53 anos semana que vem, mas está aqui, bumbum durinho, tudo no lugar. Se eu der tchau aqui, não vai ter problema nenhum. Tem pessoas que têm que segurar no braço para dar tchau, porque senão as pelanquinhas balançam. Então, assim, pessoal aí que gosta de cumprimentar, né, os gordinhos, as gordinhas, as mulheres que já passaram dos 40, tenha cuidado, porque quando você pega na mão de uma pessoa que vai cumprimentar, você não pode balançar, porque quando você balança, balança tudo. Então, quem é gordinho, por exemplo, balança as coisas tudo. A gente não deve fazer assim com as pessoas. A respiração, gente, vou ficar de lado e vou respirar para vocês verem. É estranho, mas é o certo. A barriga minha certinha, eu vou inalar e a minha barriga vai aumentar. Eu vou exalar, a barriga vai diminuir. Vocês respiram errado. Quer ver? Vamos fazer aí. Eu vou contar até 3 e vocês vão inalar profundamente. No 3. 1, 2, 3. Inala fundo aí, bem fundo. Vamos, gente, inala aí. Tá vendo? Vocês levam tudo para cima. O nosso pulmão, ele é uma espécie triangular. É como se fosse um triângulo. Ele é pequeno em cima e é grande embaixo. Então, quando você inala, que faz isso aqui, você está enchendo só a parte superior de cima, a parte menor, o terço superior. Já quando você faz embaixo, a gente deve inalar assim. Tenta fazer para ver se vocês conseguem. Coloca a mão aqui no abdômen e tenta respirar com a barriga. Poucas pessoas vão conseguir, porque não sabem mais respirar. Um bebê recém-nascido, ele nasce, uma criança, todos nós nascemos sabendo respirar. Você pode olhar uma criança para você ver, só a barriga da criança sobe e desce, o tórax dele não mexe em nada. Um dos motivos do envelhecimento precoce é a respiração errada, é a respiração de ataque e de fuga, que é essa de cima. Então, na hora de inalar, tem que ser com o nariz, as narinas, encher a barriga. Na hora de exalar, tem que entrar. E ao contrário, quando você faz isso aqui, a barriga entra, cresce aqui em cima, mas o nosso pulmão, ele não se expande, o nosso tórax. A expansão do tórax é insignificante. Então, vocês têm uma vida ruim, principalmente porque não sabem respirar. A pessoa que é nervosa, que tem uma resposta errada, que depois se arrependeu, foi porque não respirou correto. Se respirar certo, a gente acaba com grande parte dos problemas da nossa vida e vai melhorando. Aí já falei das fases do sono. Isso aqui são aquelas fases que eu falei, as 5 fases do sono, primeira, segunda, terceira e quarta, e a última fase, que é a fase REM, que é a fase do aprendizado intelectual. Esse material aí depois eu vou passar para a Neuraci, e quem quiser pode pegar com ela. Gente, para que vocês, quando acordarem de manhã cedo, façam esse exercício, vocês vão ter um desempenho intelectual, vão melhorar literalmente a sua inteligência. Esse exercício simples, de você colocar o bumbum na parede e levantar suas pernas, faz com que você tenha uma qualidade de vida muito melhor. 10 minutos de manhã cedo, antes de se alimentar, antes de comer, você encosta o bumbum na parede, levanta as pernas e faz essa inalação em 4 fases. Como é? Inalação profunda pelas narinas, enche a barriga, segura o máximo que você conseguir segurar, depois exala totalmente, completamente, seca os pulmões, coisa que a gente normalmente não faz, a gente não seca os pulmões, a gente fica nessa respiração curta, ofegante, e depois se priva do oxigênio. Quando você estiver seco, que não tiver mais nada, fica um pouquinho sem respirar. Você vai ver que você vai ter necessidade de respiração, mas você segura um pouquinho e aí depois respira. 10 minutinhos com as pernas para cima, esse exercício faz com que você seja mais inteligente. O seu dia vai começar muito mais cedo a sua atividade mental. Porque a gente acorda, só vai produzir lá para as 9, 10 horas. É que a gente vai ter uma performance boa. A partir daqui não, você já tem uma performance excelente na vida de vocês. Finalizando, meditação. Quando vocês forem meditar, descobriram uma técnica que quando você é grato no início da meditação, você tem um desempenho de meditação
superior, porque fizeram a meditação de 1 hora, ficaram 15 minutos sem pensar, depois 15 minutos analisando os pensamentos, depois 15 minutos perdoando tudo que viesse na cabeça, e os 15 últimos minutos, gratidão. Aí descobriram através dos aparelhos que estavam monitorando o cérebro lá em Seattle, nos Estados Unidos, de que só nos últimos 15 minutos foi que a pessoa entrou no estado alfa de meditação. Olha que interessante. Aí ele fez ao contrário, começou com a gratidão, começou sendo grato a Deus pela respiração, pelo corpo, pelo que for, pelo dia, por qualquer coisa. Aí deu certo, você entrou em alfa rapidamente e passou a ter um desempenho muito melhor. Gratidão é a solução para a vida da gente, ser grato. E nós somos muito mal agradecidos às coisas que a gente tem. E a gente tem muito para agradecer na vida, mas a gente normalmente não faz isso. Então não é a felicidade que nos faz agradecido, é o agradecimento que nos faz ser felizes. Quando você é agradecido, você descobre a felicidade. E o que a gente busca é a felicidade, só que a gente busca por meios equivocados, meios errados. A lei mental, ela é implacável. O que você pensa, cria, o que você sente, você atrai, o que você acredita se torna realidade. Só um slide para a gente finalizar. Esse é o último. São dois slides pequenininhos, para a gente poder concluir. Ah, olha que interessante aqui, ó. Quando nós estivemos aqui da outra vez, ó, aí eu estava falando para Elias, você está forte, hein, Elias? O diretor de ensino aí. Falou, nada, eu estou gordo mesmo, rapaz. Só a Ludmila que está bem na fita aí, ó, que não... Está fazendo yoga também, é? Eu sempre passo esse slidezinho pequeno, gente, mas eu acho muito significativo, porque de Paulo Freire, né, como a gente está no evento de educação, vocês já conhecem isso, mas assim, a canoa de Paulo Freire, é uma coisa muito bonita, que nos dá um exemplo de vida muito interessante, como a gente viu aqui o congado, os reisados, essas coisas maravilhosas que tem, que a gente deve fomentar para que não morra, porque a nossa sociedade hoje está muito distante, a gente vive muito conectado com o externo, mas com o interno não. E esse é o grande problema, o tempo todo no celular, nas redes sociais, mas não com as pessoas. E a gente precisa viver uma vida melhor. Então, gente, Paulo Freire fala que em uma travessia, né, num largo rio, de difícil travessia, havia um barqueiro que atravessava as pessoas de um lado para o outro. Em uma das viagens, iam um advogado e uma professora. Tudo a ver com a gente aqui, né? Um advogado e uma professora. E aí, o que acontece? Eu, como eu fiz direito, né, e também sou da área, né, de ensino, como quem gosta de falar muito, o advogado pergunta ao barqueiro: companheiro, você entende de leis? Não, respondeu o barqueiro. E o advogado compadecido disse: é uma pena, você perdeu metade da sua vida, por não conhecer as leis, por não defender os seus direitos. Olha que coisa interessante. A professora, muito social, entra na conversa: seu barqueiro, você sabe ler e escrever? Também não, respondeu o barqueiro. Que pena, condoía-se a mestra. Você perdeu metade da sua vida, coitado, perdeu metade, não conhecia a lei, outra metade morreu esse, né? Não vive mais não. E aí, olha o que é que acontece nisso, coisa interessante, né? Nisso chega uma onda bastante forte e vira o barco. O barqueiro preocupado pergunta: vocês sabem nadar? E os dois responderam: não. Então, é uma pena, concluiu o barqueiro. Vocês perderam toda a vida. Então, gente, nesse instante, o barqueiro era o doutor, o barqueiro era o professor, o barqueiro era o conhecedor, o sábio, porque ele detinha aquele conhecimento necessário. Então, na vida, não há saber maior ou menor, há saberes diferentes, e a gente precisa respeitar esses saberes. Pense nisso, valorize todas as pessoas com as quais tem um contato. Cada uma delas tem algo diferente para ensinar. Tem mais quantos minutos? 10 minutos? É, Neuraci? Acabou já? É sério? Ô, gente, faz aí. Senão... graças a Deus. Está todo mundo achando bom que acabou, né? Poxa.
mais obedecer não, o mouse é. Ó, Neuraci deixou passar só mais um slide ali de 2 minutos. Não passa mais que 2 minutos, não. Só esse slide aqui. Deixou não, né? Mas, estou abusando da boa vontade. Pessoal, nós vamos passar aqui uma lição de vida que eu acho muito interessante. É uma coisa assim que corresponde, né, com a nossa realidade. Como a gente encara a vida. Como a gente percebe as coisas. E normalmente, se tem som aí? Bem bacana. Você consegue plugar aí? Tem que desligar primeiro para não dar. Pessoal, normalmente nós vamos estar enquadrados em um desses 3 itens que eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente. É uma história pequenininha de um cozinheiro que colocou 3 ingredientes no fogo para cozinhar. Eu passei ela aqui há 5 anos atrás, o pessoal gostou, vou passar de novo para ver se de repente vocês gostam, porque eu acho interessante. Dá um enterzinho aí. Tá, o mouse está meio... Pronto. F5. Beleza. Pessoal, musiquinha de fundo. Foi não? Aí foi. Um pouquinho mais. Ah, tá é aqui, ó. Meu microfone, beleza. Gente, o chefe de cozinha encheu 3 panelas com água e colocou cada uma em fogo alto. Em uma delas ele colocou cenouras, em outra ele colocou ovos e na última ele colocou pó de café. Então liga a caixa de som e aí bota. Tem outro microfone aí? Bota próximo. Entenderam aí, pessoal? Cenoura, ovos e pó de café. Cerca de 20 minutos depois, ele apagou o fogo, pegou os ovos e os colocou em uma tigela, pegou a cenoura e os colocou num prato, pegou o café e os colocou em uma xícara. Nesse instante, o que é que aconteceu? As cenouras estavam macias, os ovos endureceram e o café, o que é que aconteceu, né? Interessante. Porque os 3 elementos, eles foram submetidos, né? Enfrentaram a mesma adversidade que era o fogo, a água fervendo. Mas cada um deles reagiu de maneira diferente. A cenoura, quando foi colocada na água, é só deixar um tempinho que ela funciona. A cenoura, quando foi colocada na água, era firme e inflexível. Os ovos... Voltando, a cenoura, quando foi colocada na água, era firme e flexível, mas depois de ter sido submetida à fervura, amoleceu, gente, tornou-se frágil. Já com os ovos aconteceu diferente. Eles eram frágeis, sua casca fina protegia seu interior, que era líquido. Mas depois de terem sido fervidos na água, seu interior tornou-se firme e endurecido. Olha que interessante. Elementos com qualidades diferentes. O pó de café, contudo, foi diferente. Depois de ter sido levado junto ao fogo, com a água, ele a transformou. E é isso que nós precisamos fazer, transformar a vida das pessoas com quem a gente convive, né?
principalmente dos nossos estudantes, fazendo com que eles, né, passem por essa adversidade e se sintam bem. Qual desses 3 elementos vocês são quando a adversidade vem ao seu encontro? Vocês são cenoura, ovo ou pó de café? Você é como a cenoura que parece forte, mas que diante da adversidade murcha, torna-se frágil e perde as forças? Ou você é como o ovo que possui um interior maleável, um espírito fluido, mas que diante da adversidade torna-se endurecido? Qual desses é vocês? Ou vocês são como o pó de café? O café muda a água fervente, um elemento que lhe causa dor. Quando a água chega ao ponto maior da sua fervura, ele extrai o máximo de seu sabor e aroma. Que vocês sejam como o pó de café, que diante de uma adversidade, de uma dificuldade na vida, sejam capazes de reagir de forma positiva para poder transformá-la, sem se deixar vencer pelas circunstâncias. Que haja sabedoria nos seus momentos mais difíceis para que vocês possam espalhar e irradiar o doce aroma do café. E quando lhe convidarem para tomar um café, lembre-se dessa comparação. O café transforma e que vocês também transformem as pessoas. Procurem ser café, utilizando a hostilidade para modificar o sabor da vida com um aroma especial. Agradeço vocês terem me tolerado aqui durante esse tempo. Muito obrigado e fico agradecido a todos vocês. Valeu! Obrigadão!